Nosso socorro vem do Senhor. O Senhor tem livramento para as nossas vidas, o Senhor tem socorro. Glória a Deus, bendito seja o nome dEle. Quero desde já agradecer a rica oportunidade ao Senhor, ao nosso pastor Arnob, a nossa diretora, a irmã Antônia. Que Deus continue abençoando a vida deste casal, desta família, que tem abençoado as nossas vidas aqui no município de Rio Largo. Meus irmãos, eu gostaria de meditar convosco um texto que se encontra no Salmo 92. Salmo 92. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Salmo 92, a partir do verso 12. Verso 11. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que salmo maravilhoso é este, que nos chama a atenção para aquilo que Deus faz quando nós estamos na presença dEle, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós nos rendemos à sua glória, quando nós reconhecemos que o socorro é dEle, que quem peleja as nossas guerras é Ele e quem nos dará vitória é Ele. Quando a gente se entrega ao Senhor, o Senhor age. O Senhor age. O Senhor age na vida do jovem. O Senhor age na vida da criança, na vida do adolescente, age na vida do adulto e também age na vida do ancião. Porque o texto diz que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha o que é que o Senhor, através da sua palavra, através do salmista, nos garante. Toda a palavra do Senhor, ela é promessa, irmãos. Toda a palavra do Senhor, ela é promessa. É Deus falando e a gente ouvindo, guardando, porque ela vai se cumprir nas nossas vidas. Aqui nesse texto de Salmo, ele é só introdutório, pois eu vou aplicar esse texto à vida de um casal. A vida de um casal que era justo, era temente e estava aos pés do Senhor. E mesmo na velhice, quando não havia tanta esperança, a promessa do Senhor se cumpriu na vida deles. Então o texto de Salmos, ele diz assim, olha, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Como cedro no Líbano. As palmeiras, irmãos, elas são conhecidas por sua vida longa, porque elas florescem e significa crescimento, viver muito. Uma palmeira, ela chega à estatura de 40 metros de altura e 10 metros de diâmetro. Você consegue imaginar uma árvore que cresce 40 metros de altura?
Seu tronco tem uma circunferência de 10 metros. A copa desta árvore traz sombra. As raízes dessa palmeira, elas são profundas. Ela tem estabilidade. Ela é aquela árvore que é inabalável. É aquela árvore que está ali, o vento pode soprar, o tempo pode passar, mas ela permanece no mesmo lugar. No mesmo lugar. Meus queridos, esse salmo, ele é pano de fundo para outro texto que nós iremos meditar, que é em Lucas, capítulo 1. O evangelista Lucas, o doutor Lucas, ele vai narrar a história de João Batista, aquele que nasceu para preparar o caminho do nosso Senhor. Mas quem gerou João? Quem gerou João foi Zacarias e Isabel. Não é assim? O pai era Zacarias e Isabel, sua mãe, gerou João Batista. Veja bem, todos nós conhecemos bem esse texto. E sabemos que quando Isabel gera João, Isabel já era avançada em idade. Isabel também era estéril. O texto de Lucas nos informa que Isabel, diz assim o texto, lá em Lucas capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. O tema para esta mensagem seria: o tempo não anula a promessa de Deus. O tempo não impedirá aquilo que o Senhor prometeu se realizar. Eles eram velhos, avançados em idade, mas a promessa do Senhor se cumpriu na vida deles. Agora a gente percebe que existe um processo dentro do tempo. Dentro do tempo existe um processo. E é necessário que a gente passe por esse processo. E é necessário que a gente se comporte como uma árvore, um cedro no Líbano, inabalável dentro do processo, dentro da espera. Já foi falado aqui que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou a respeito de nós. Deus vai cumprir nas nossas vidas. Agora, é bem verdade que até o tempo da realização, do cumprimento, a gente está vivendo no tempo. Em outra oportunidade, eu já preguei aqui sobre tempo, quando eu falava sobre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. Todas elas esperaram. Todas elas esperaram o tempo. E eu já falei também que quando a gente não pode lutar contra uma coisa, a gente desvia ela. Não adianta a gente estar gastando os nossos esforços com algo que a gente não muda. E o tempo, a gente não consegue mudar o tempo. O tempo está posto, a gente vai passar por ele. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Mas a gente tem que viver este tempo, aproveitando-se do tempo.
E se este tempo está difícil, se ligue no dono do tempo e contorne este tempo. Ou então, se alie ao tempo e esteja na presença do Senhor durante esse período. Não gaste seu tempo lutando contra o tempo. Porque para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. O texto diz assim, vamos se ater ao texto. O texto disse que acontecendo, que exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. O que é que significa isso? Significa que Zacarias estava em Jerusalém. Estava no templo para exercer o seu ministério. Ele era o quê? Sacerdote. Quem era que havia organizado os sacerdotes? Davi. Lá em 1 Crônicas 24. Davi organiza e cria 12 grupos. Nesse tempo aqui, haviam mais de 20.000 sacerdotes em Jerusalém. E Zacarias estava lá, no templo, e foi lançado a sorte, e chegou o dia de Zacarias entrar dentro do lugar santo para ofertar o incensário. E o que era o incensário? O incensário simboliza a oração do povo de Israel. E quando este incensário incensava um cheiro suave e a fumaça subia, significava que as orações do povo estavam sendo recebidas por Deus. Todos nós sabemos que o Senhor Deus, Ele não lança fora nenhuma oração realizada a Ele. Mas todos nós também sabemos que há o tempo que Deus responde à oração. Pode ser imediata, pode ser demorada, mas Deus responde à nossa oração. A exemplo, Daniel. Daniel orou e houve uma guerra nas regiões celestiais para a resposta de Daniel chegar. Mas ela chegou. Então, você já vai entendendo e eu já vou entendendo que a minha oração está sendo ouvida por Deus. Que a minha oração já tem resposta enviada. Que a minha oração tem resposta sendo enviada agora e tem Deus preparando as nossas bênçãos para o tempo certo. Porque no período das festividades, nós ouvimos aqui que uma bênção fora do tempo pode provocar em nós problemas. Mas, pregador, pode acontecer da bênção chegar fora do tempo? Se você não estiver esperando naquele que prometeu a bênção e corre atrás para que essa bênção seja cumprida no poder da sua força, aí pode gerar um problema. Porque o bom é estar no centro da vontade dele. No centro da vontade dele, o Salmo 92 se cumpre. Os nossos inimigos verão o que Deus fará no meio de nós. Porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está operando. O Senhor está fazendo cumprir um plano na minha e na tua vida que às vezes eu e você não percebemos. Mas como a palavra de Deus diz que é melhor o fim do que o início, a gente lá no fim vai perceber que Deus estava todo o tempo trabalhando por mim e por você. Nesse texto, ele continua, ele também diz o quê? Que Zacarias estava onde? No templo. Zacarias era avançado em idade, mas Zacarias era sacerdote. E qual é o lugar do sacerdote? No templo.
Ah, mas havia muita gente, irmã Flávia. Era muita gente. Talvez não vão sentir a minha falta. Eu vou ficar por aqui, hoje eu não vou não. Aí surge a oportunidade e você perde a oportunidade. Então, se Deus está falando ao teu coração, vai, se levanta do teu lugar, vai para o templo, vai para o culto hoje, vai para o círculo de oração, porque ainda dá tempo, é até 5 horas da tarde. Se Deus está bradando no teu coração, vem depressa, porque é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Zacarias estava lá. Zacarias já era avançado de idade. Fora que Isabel, sua esposa, mulher pacífica, não tinha filhos. E não ter filhos em Jerusalém, naquele tempo, mulher de sacerdote, não era algo fácil. Imagine quando se casaram Zacarias e Isabel, ambos de família sacerdotais. Casaram, e quando se casa, espera-se filhos. Isabel não gerava. E logo começa o burburinho, logo começa o falatório. Olha, fulano já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos e não tem filhos. Fulano é tão bonzinho. Às vezes não se fala assim, irmãos, fulano é uma bênção. E por que isso não aconteceu ainda na vida de fulano? E por que a tal bênção não chegou na vida de cicrano? Fulano, meu irmão, eu e você somos servos. Eu e você somos filhos. Eu e você somos amigo dele. Então eu e você estamos nas mãos dele. Se você tem certeza que está nas mãos dele, ele é que tem o plano da tua vida na direção dele, no controle dele. Vai se cumprir no tempo dele. Então não fale, não olhe para quem está na direita, para quem está na esquerda. Olhe para o autor e consumador da sua fé. É ele que tem o controle da tua vida, ele tem controle da vida do teu próximo. Muitos olhavam, muitos falaram coisas pesadas, mas a gente percebe que mesmo na velhice, Zacarias continuava indo ao templo. Zacarias continuava no lugar certo. Zacarias continuava na presença de Deus, mesmo sendo velho, mesmo a promessa não se cumprindo na vida dele, ele estava lá no templo. E foi lá, dentro do templo, recebendo a oportunidade, que diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Quem era que estava lá esperando Zacarias? O anjo do Senhor. Ora, o anjo do Senhor não poderia ter aparecido dentro da casa de Zacarias? E por que o anjo do Senhor apareceu dentro do templo, no lugar santo, encostado, próximo ao incensário, que simboliza as nossas orações ouvidas? Porque é Deus que marca o encontro comigo e contigo. É Deus que move céus e move terra, mas o encontro, quando Ele quer, acontece. Agora é necessário o quê? Perseverar. É necessário perseverar. Se ele tivesse desistido do chamado dele, se ele tivesse dito, tem muitos, eu não vai fazer falta, eu já sofri tanto na mão deles, ele perderia a bênção, ele perderia a oportunidade, naquele tempo. Não esqueça que a gente está falando de tempo também.
Mas Zacarias estava lá. Zacarias estava no lugar certo. E o anjo se encontra com ele. Assim como Jesus disse, é necessário passar em Samaria. Quem foi que proferiu essas palavras? O nosso Deus, Jesus. Ele queria um encontro com aquela mulher samaritana. E aquele encontro tinha que ser onde? Num poço. Aquela mulher ia em horário conveniente a ela. Para quê? Para que ela não encontrasse aquelas que apontariam o dedo para ela. Mas ela sempre estava num poço. Ela não deixava de ir buscar a água dela. Ela poderia mandar outra, mas ela ia. Olha a importância de perseverar. Porque na perseverança Deus prepara encontro. Zacarias estava lá, vendo, turbou-se e caiu, temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. A oração, pergunta à igreja, a oração de Zacarias foi ouvida naquele momento? A oração de Zacarias foi ouvida naquele momento? Zacarias era avançado em idade, Isabel era estéril e também era avançada em idade. Eu acredito que quando Zacarias e Isabel clamavam a Deus por um filho, eles clamaram assim que casaram. Porque filho é sinônimo de quê? É bênção. Filho é bênção. Filho é bênção. E a gente está sempre procurando uma bênção. Então, quando eles eram jovens, quando casaram, pediram a Deus a bênção. Mas passou-se tempo, muito tempo passou. Mas a oração de Zacarias e Isabel foi ouvida lá. Lá no início foi ouvida a oração deles. Mas e o tempo, irmão? O que é que a gente faz com o tempo? O que é que a gente faz com 25 anos de oração? O que é que a gente faz com 10 anos de oração? Não ouvida quando a gente olha pela ótica da realização da promessa. Mas ouvida quando a gente olha para a palavra que nos garante que a nossa oração ela é ouvida no momento em que a gente realiza. Você está orando para quem? Você está orando pedindo a quem? É ao Deus Todo-Poderoso. Ele ouve a minha e a tua oração. Mas tem o tempo. E como é que está sendo, qual é a influência que o tempo está exercendo na minha e na tua vida? Tem gente que se não receber a bênção hoje, desiste. Joga tudo para trás e desiste. Só que lá no Salmo 92, diz que eu e você seremos como uma palmeira no Líbano. Lá no Salmo 92 diz que ainda na velhice, nossos frutos serão o quê? Vistosos, brilhantes. Aleluia, glória a Deus. Zacarias estava lá, recebendo o anjo, recebendo a promessa de que, a promessa não, de realização. Tua oração foi ouvida, tua mulher vai gerar um filho, e o nome dele será João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes. E ali o anjo começa a proferir tudo aquilo que João será. Aí tem um Provérbios 29, que diz assim, ó: uma esperança retardada, algo que não acontece nas nossas vidas, produz em nós o quê? Tristeza, angústia. Irmãos, a palavra de Deus diz, Salomão diz, que uma esperança retardada produz em nós tristeza e angústia. Agora, havia ou não havia tristeza no coração de Zacarias e Isabel? Irmãos, havia ou não havia uma angústia no coração de Isabel e de Zacarias? Mas onde eles estavam? No templo. A quem eles serviam? Perseveraram. Porque se a promessa não chega, irmã Flávia, eu tenho que perseverar. Eu não posso desistir. Eu tenho que permanecer. Pedro diz, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida. O que é que eu e você vai fazer? Nos resta esperar, perseverar, estar no Senhor, porque Ele vai, no tempo dEle, cumprir o que Ele prometeu. Zacarias então responde ao anjo: por que as palavras de Zacarias? Porque as palavras de Zacarias, irmãos, teve uma resposta do anjo diferente das palavras de Maria. Maria também foi visitada pelo anjo. O anjo disse que dela o Espírito Santo envolveria ela, ela geraria o Salvador. E ela diz: como se dará se eu sou virgem? Aí Zacarias diz ao anjo: como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Porque a reação do anjo foi diferente. Para Maria, o anjo explica que era o Espírito que a envolveria, que seria uma gestação espiritual. E para Zacarias o anjo diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te, a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Foi dura, não foi a resposta do anjo? Imagine, irmã Gessi, tanto tempo de espera. O anjo aparece, diz que vai se cumprir. E você fica mudo, esperando o cumprimento. Por quê? Porque a angústia que foi gerado dentro do coração de Zacarias fez com que a impossibilidade reinasse dentro dele. Agora veja também, parece contraditório, porque o não cumprimento gera uma angústia. A angústia pode gerar a incredulidade, ou
gerar em nós uma impossibilidade para que crermos, para que venhamos a crer que Ele faz. Porém, só quando Zacarias e Isabel deixou de lado, largou a expectativa da realização da promessa, foi que o anjo apareceu e deu a garantia da promessa. Existe um hino na harpa cristã que diz: quando tudo deixares no altar. O que é deixar, irmãos? O que é deixar? Deixar é colocar lá e constantemente olhar se está no mesmo lugar. Constantemente estar preocupado se aquilo vai acontecer ou não. Isso é deixar. O tempo é duro, mas o tempo nos dá grandes ensinamentos. Porque o tempo faz a gente esquecer dos nossos e colocar os olhos sobre o próximo. De maneira que eu venha ajudar o meu próximo. O que é que Zacarias estava fazendo no templo? Servindo. Servindo a quem? A Deus. Mas servindo a quem? Ao povo de Deus. Porque servir não é servir apenas, eu estou aqui só servindo a Deus. Não. Eu sirvo ao meu próximo. Servindo ao meu próximo, eu estou cumprindo o mandamento de Deus, que diz: primeiro Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. Perceba o poder de amar o próximo. Perceba o poder que tem quando você cumpre a palavra de Deus. Amar o próximo. Mas isso é tão contraditório nos dias de hoje. Porque o dia de hoje diz assim: olha, faça o que você quer. Faça o que é bom para você. Não ligue para o que o povo diz. Não olhe para o que o povo fala. Não ligue para ninguém. Pense primeiro em você. Depois você e depois você. É assim que o mundo nos ensina. Mas a palavra de Deus é o contrário do mundo. O reino de Deus é o contrário do mundo. Quando o reino do mundo disser uma coisa, faça o contrário. Porque no reino de Deus, a gente ajuda quem não nos ama. A gente ajuda quem não estende a mão para nós. A gente oferece a outra face quando bate em nossa face. Amar o próximo, ajudar o próximo, se interessar pelo próximo, orar pelo próximo, jejuar pelo próximo, andar mais 3 milhas pelo próximo, vai fazer com que nós deixemos os nossos problemas na mão daquele que pode resolver o nosso problema. Nossos problemas, nossas causas só são resolvidas pelo Senhor. E Zacarias e Isabel experimentaram, largaram. Quando abandonaram o seu problema, deixaram de mão, o anjo visitou. O anjo visitou. Olha, é tão sério e tão verdadeiro que diz assim a palavra de Deus, olha. Quando Maria é visitada pelo anjo, o anjo informa que a prima dela também está esperando um filho. Mas o anjo não informa a Zacarias nem a Isabel que Maria estava gerando um filho. Mas o anjo diz a Zacarias e a Isabel que o Espírito Santo envolvera a criança que estava dentro do ventre dela. O Espírito e a virtude de Elias estariam dentro da criança.
E o Espírito do Senhor envolvera aí Maria. E quando Maria, diz assim um texto, olha. Maria foi visitar. Maria foi aonde Isabel estava. Levantando-se Maria, no verso 38, diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada aonde? As montanhas, a uma cidade de Judá. Era onde Isabel estava. Isabel estava nas montanhas, a uma cidade de Judá. O que é que o Senhor nos recomenda em sua palavra? A nos distanciarmos do mundo, a sairmos da margem e irmos para alto mar, a termos pés como os da costa, para estarmos em lugares altos. Olha onde era que estava Isabel, gerando aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Isabel estava em lugares altos. Isso significa que os problemas aqui, os pequenos problemas, não vai nos causar nenhum dano. Isso significa que eu não vou estar embaraçado com os problemas, com picuinhas. Eu vou estar onde? Em lugares altos. Fazendo o quê? Gerando. Gerando o quê? Aquilo que o Senhor me prometeu. A gente está gerando aqui, no círculo de oração, aquilo que o Senhor prometeu. As irmãs estão gerando a conversão do marido, a conversão do filho, a porta, a criança, a promessa. Aí Maria vai lá. Quando chega lá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, eu entendo aqui que a gente só consegue quando a gente se distancia da terra. Quando a gente abandona a terra. Ô irmã Flávia, o que é a terra? A gente está aqui no ciclo de oração. Quando a gente chega aqui, irmã Sandra, é diferente. Quando eu subo aqueles degraus ali, é diferente. A sensação é de que a gente está num lugar maravilhoso, com a presença do Senhor. Ouvir as irmãs louvando, ouvir a irmã Jeane pregando, dá aquela sensação de paz. Que chega a gente a dizer assim: é tão diferente de casa, é tão diferente do trabalho, é tão diferente daquele lugar, Senhor. Eu queria estar sempre aqui. Mas essa sensação que eu e você sentimos aqui, o Senhor quer que nós venhamos sentir onde quer que estejamos. Porque não é o lugar que determina quem nós somos. Somos nós que determinamos como aquele lugar será. O profeta chegou num vale. O vale era de ossos sequíssimos. Mas a presença do profeta e o que o profeta falou determinou como o lugar ficaria. Deus falou para o profeta: fale assim. E Deus falava. Acontecia alguma coisa? Não. Mas quando o profeta falou, houve-se um ruído. Houve-se um ruído. Às vezes a gente já quer que a coisa aconteça, mas primeiro vai ter o ruído. Depois do ruído, vai ter o exército formado. Não desista, irmã, não desista, irmão. Não desista você que está em casa. Não desista. O ruído é o princípio.
os 4 ventos irão soprar. E aquilo que estava morto vai ganhar vida. A promessa vai acontecer, vai se realizar. Porque quem prometeu foi Deus. Agora, o problema, presbítero James, é quando a gente se distancia daquele que prometeu. A vista embaça, o ouvido é danificado e as sensibilidades são perdidas. E o que é que provoca isso? Se distanciar. Irmãs, você que está em casa, nós sabemos a luta que é estar na presença do Senhor. Às vezes a gente sai da nossa casa para vir para a igreja, porque dentro de casa a gente não consegue orar. Porque é lá o nosso campo de batalha. Aí tem gente que diz, não, meu lar é uma bênção e eu louvo a Deus por isso. Mas seu campo de batalha então é seu trabalho. Mas a gente sempre tem um campo de batalha. A gente sempre tem um campo que vai provar aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente lê da parte de Deus. Estavam os discípulos. Olha, irmãos, o que eu estou pregando aqui, trazendo, é uma meditação que eu e minha mãe estávamos fazendo em casa. E aí ela disse, olha, não vê os discípulos que estavam dentro do barco? Estavam dentro do barco, mas teve que passar pela tempestade. Aí eu disse, olha mãe, quando a gente lê o capítulo todinho, o Senhor inicia proferindo a parábola do semeador. Aí os discípulos depois procuram ele e dizem, Senhor, a gente não entendeu. Aí o Senhor vai explicar. Aí além de explicar, explica a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda. Aí logo em seguida, no fim do capítulo, eles são chamados por Deus a mudar para sair de uma margem para outra. Perceba o que é que o Senhor nos convida, a sairmos de uma margem para outra. Sair de uma margem para outra é viver novas experiências, é alcançar um nível diferente. E para que a gente alcance isso, a gente é provado. Aí o Senhor, mesmo dentro do barco, proporciona, porque tudo é permissão dele, proporciona uma prova. Jesus dentro do barco, deitado, descansado num travesseiro, e os homens em meio à tempestade. Aí eles correm, Senhor, será que foi assim? Senhor, não estás vendo? Não, foi desse jeito não, porque quando o vento sopra dentro de casa, a gente diz, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Eu não estou orando, eu não estou buscando, e por que o vento? A gente indaga logo ao Senhor. Aí os discípulos começaram a indagar. O Senhor se levanta, ordena ao vento e ao mar, cala, te aquieta, te cala, e houve o quê? Bonança. Aí ele olha para os discípulos e diz, por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? O que é que gera fé em nós? É a palavra de Deus. E o próprio Jesus, o mestre, esmiuçou a palavra para eles. Era para gerar a fé, porque logo em seguida vinha a prova. Ainda olha e diz, quem é este? Como se não conhecesse aquele a qual ele andava. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós não somos diferentes, irmãos. Nós não somos diferentes. Nós às vezes estamos aqui e olhamos para o Senhor perplexos
como se nós não soubéssemos que Ele abre o mar para você passar. Que Ele faz a água jorrar de uma pedra, de uma rocha. Que Ele faz o maná precipitar dos céus. Que Ele abre porta onde não tem porta. E se a porta for de ferro, Ele faz abrir para você. Aí a gente fica perplexo. Será que às vezes nós não usamos a fé que o Senhor fez gerar em nós? E por isso nós estamos não como a palmeira do Líbano, mas como aquelas palmeiras que levam a água do mar e de repente tombam. Como aquelas palmeiras que ficam próximas ao litoral e caem. Tem muitas palmeiras próximas ao litoral, mas são todas as que caem? Tem delas que envergam, mas elas não caem. E é isso que o salmista lá, no Salmo 92, ele quer que nós venhamos a aprender. Ele quer que nós venhamos viver. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo. O desejo de Zacarias, o desejo de Isabel foi cumprido. Então Deus é aquele que realiza, independente do tempo. O tempo não anulam as promessas de Deus, mas cada uma delas vai se cumprir. E cada momento que você passa na presença dEle, é Ele que nos motivou a estar preparando cada um de nós para o dia dela chegar. Que o Espírito Santo do Senhor continue operando nas nossas vidas, no nosso espírito, através da sua palavra, ministrando no nosso interior aquilo que Ele deseja, e que nós venhamos viver as promessas. Zacarias e Isabel viveram a promessa. João chegou. E João não chegou de qualquer maneira. João chegou com o espírito de Elias, com a virtude de Elias, preparando o caminho para o Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos preparar o caminho para o Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade.